Na região nordeste do Brasil, a falta de chuva dura cerca de 9 meses. A seca, que se repete todos os anos, causa muitos transtornos para a população da zona rural e castiga as atividades da roça, principalmente a criação de animais. É nesta época que os pastos secam e o sertanejo fica sem opção para alimentar o rebanho. Com pouca água e comida escassa, a perda de peso em torno de 30% e a diminuição da produção de carne, leite e lã ficam mais acentuadas. Uma opção para diminuir o problema é o feno, um tipo de alimentação alternativa para os animais no período seco. O processo de fenação é simples. Ele pode ser feito com excesso de forragens ou de resíduos agrícolas e agroindustriais que são produzidos no período chuvoso e na entre-safra. A fenação consiste na desidratação parcial de forrageiras ou de resíduos agrícolas para conseguir umidade final de 18% a 20% de água. Para isto, deve-se deixar o material volumoso numa superfície plana e limpa, durante 48 a 72 horas, exposto ao vento e ao sol e sempre revirando o material. O resultado é o feno, um alimento volumoso que conserva ao máximo as características nutritivas da planta original. Geralmente, os produtores produzem o feno seguindo o processo mecânico. Com a ceifadeira, corta-se o capim ou o resíduo. Depois de seco, utiliza-se o ancinho para juntar o material em forma de leira. A enfardadeira recolhe os resíduos e libera os fardos prontos. Em seguida, os fardos são armazenados em galpões ou em espaços fechados para melhor conservação. Os produtores usam o feno para complementar a alimentação dos animais, principalmente na época seca. Apesar de o feno ser uma alternativa alimentar, é comum encontrar resíduos agrícolas na propriedade que poderiam ser usados para a produção de feno. Pequenos produtores afirmam que não usam o feno porque o processo de fenação e de enfardamento mecânico são de alto custo. O processo de fenação mecanizado, ele é um processo que torna-se para a gente inviável por conta dos custos, por conta da mão de obra que hoje encarece muito para o pequeno e médio produtor rural. Então, nós sofremos muito aqui na época da estiagem, na época da seca, na nossa região, para alimentar o nosso rebanho. Para diminuir os custos com o processo, principalmente na confecção dos fardos, a Unidade de Execução e Pesquisa de Rio Largo, em Alagoas, vinculada à Embrapa Tabuleiros Costeiros, desenvolveu a prensa manual de madeira para fenação. A praticidade, o baixo custo e a possibilidade de confeccionar dezenas de fardos por dia faz com que a prensa seja uma ótima opção para o produtor rural. Qualquer pessoa adulta é capaz de manusear a prensa, que produz fardos de 13 a 15 quilos. A prensa manual de madeira para fenação foi idealizada no sentido de atender minhas próprias necessidades como pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Originalmente, construí a prensa para atender as minhas necessidades como coordenador de um projeto de gado de leite, do qual fui o autor desse projeto. Na necessidade de suplementar as vacas em lactação com feno, idealizei originalmente a prensa apenas seu corpo e o sistema de alavanca onde fazia os fardos de feno. Posteriormente, senti a necessidade de me locomover com a prensa e produzir esses fardos de feno em vários lugares distintos. Aí nasceu a segunda versão da prensa, de acordo com mostra essa atual versão neste carrinho. A prensa, então, tinha partes em ferro, como sistema de martelo. Aperfeiçoei a terceira versão e retirei as partes em ferro. E o pneu, que era um pneuzinho de carro de mão no sistema pneumático, roda pneumática.
Essa é a quarta versão da prensa, onde ela é quase 100% em madeira, o sistema de martelo, de alavanca na tampa, inclusive sua roda para a locomoção é 100% em madeira. Assim, essa prensa foi sendo testada, aprovada e hoje indicamos como tecnologia, inovação tecnológica, como está registrada na Embrapa Tabuleiros Costeiros, para atender às necessidades de nossos pequenos e médios produtores rurais. A prensa foi testada no campo para avaliar a resistência e a qualidade dos fardos produzidos. Os resultados foram mais que satisfatórios e mostraram ainda que a prensagem do material pode ser feita por qualquer trabalhador rural dentro da propriedade. Produz fardos de 13 a 15 quilos. A prensa manual de madeira para afinação foi idealizada no sentido de atender minhas próprias necessidades como pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Originalmente, construí a prensa para atender as minhas necessidades como coordenador de um projeto de gado de leite, do qual fui o autor desse projeto. Na necessidade de suplementar as vacas em lactação com feno, idealizei originalmente a prensa apenas seu corpo e o sistema de alavanca onde fazia os fardos de feno. Posteriormente, senti a necessidade de me locomover com a prensa e produzir esses fardos de feno em vários lugares distintos. Aí nasceu a segunda versão da prensa, de acordo com como mostra essa atual versão neste carrinho. Ele é um processo que torna-se para a gente inviável por conta dos custos, por conta da mão de obra que hoje encarece muito para o pequeno e médio produtor rural. Então, nós sofremos muito aqui na época da estiagem, na época da seca, na nossa região, para alimentar o nosso rebanho. Para diminuir os custos com o processo, principalmente na confecção dos fardos, a Unidade de Execução e Pesquisa de Rio Largo, em Alagoas, vinculada à Embrapa Tabuleiros Costeiros, desenvolveu a prensa manual de madeira para fenação. A praticidade, o baixo custo e a possibilidade de confeccionar dezenas de fardos por dia faz com que a prensa seja uma ótima opção para o produtor rural. Qualquer pessoa adulta é capaz de manusear a prensa que... Na região nordeste do Brasil, a falta de chuva dura cerca de 9 meses. A seca, que se repete todos os anos, causa muitos transtornos para a população da zona rural e castiga as atividades da roça, principalmente a criação de animais. É nesta época que os pastos secam e o sertanejo fica sem opção para alimentar o rebanho. Com pouca água e comida escassa, a perda de peso em torno de 30% e a diminuição da produção de carne, leite e lã ficam mais acentuadas. Uma opção para diminuir o problema é o feno, um tipo de alimentação alternativa para os animais no período seco. O processo de fenação é simples, corta-se o capim ou o resíduo. Depois de seco, utiliza-se o ancinho para juntar o material em forma de leira. A enfardadeira recolhe os resíduos e libera os fardos prontos. Em seguida, os fardos são armazenados em galpões ou em espaços fechados para melhor conservação. Os produtores usam o feno para complementar a alimentação dos animais, principalmente na época seca. Apesar de o feno ser uma alternativa alimentar, é comum encontrar resíduos agrícolas na propriedade que poderiam ser usados para a produção de feno. Pequenos produtores afirmam que não usam o feno porque o processo de fenação e de enfardamento mecânico são de alto custo. O processo de fenação mecanizado, ele pode ser feito com excesso de forragens ou de resíduos agrícolas e agroindustriais que são produzidos no período chuvoso e na entre-safra. A fenação consiste na desidratação parcial de forrageiras ou de resíduos agrícolas para conseguir umidade final
de 18% a 20% de água. Para isto, deve-se deixar o material volumoso numa superfície plana e limpa, durante 48 a 72 horas, exposto ao vento e ao sol e sempre revirando o material. O resultado é o feno, um alimento volumoso que conserva ao máximo as características nutritivas da planta original. Geralmente, os produtores produzem o feno seguindo o processo mecânico. Com a ceifadeira,